são 8 horas e 50 minutos. Eu quero chamar a nossa convidada dessa manhã, Natana Garcês, especialista em geopolítica da energia, para a gente bater um papo, né, sobre toda essa situação envolvendo Rússia, Ucrânia, Europa e escassez, talvez, aí de alguns suprimentos energéticos. Natana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Morning News. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isabela. Agradecer a oportunidade de estar falando aqui sobre um tema tão importante tanto para a Europa quanto para o mundo em geral, né? Pois é, Natana, eu queria começar falando contigo, né, sobre essa alta volatilidade no preço do petróleo, principalmente por conta aí das últimas movimentações que a gente tem visto no mercado russo, né? Quando há, de repente, ali uma quebra da demanda, uma redução, aliás, da oferta, né, do petróleo russo para outros países do mundo, isso acaba trazendo bastante consequência para o preço da commodity. Eu queria saber como que você vê essa situação, o que nós, investidores, né, podemos visualizar da questão do petróleo, que está trazendo impactos em vários países, né? A gente falou aqui do preço do combustível, mas isso também está trazendo bastante consequência em vários países do mundo. Queria saber sua visão sobre essa questão, Natana. Bom, agora a gente deve começar a entrar nos meses de verão, no hemisfério norte, né? Então a gente vai ter naturalmente uma quebra da demanda, uma diminuição da demanda por energia, assim, de forma geral, e aí isso vai ter um impacto, essa quebra da demanda, ela vai ter um pouco de impacto nos preços das principais fontes energéticas mundiais, dentre elas, claro, o petróleo é um dos mais afetados. Então, já na semana passada, a gente já teve algumas notícias de uma redução de preço, ainda não tão expressiva, mas que já demonstra essa demanda diminuída, uma demanda reprimida nesses próximos meses, onde a temperatura na Europa e nos outros países do hemisfério norte vai estar um pouco maior. Então você tem uma menor necessidade do uso, por exemplo, de aquecimento, né? Mas, como a gente ainda está vivendo uma situação de guerra, né, de guerra entre alguns países do hemisfério norte e que tem afetado muitas relações entre os países da Europa, né, prioritariamente com a Rússia e também com outros países ali da Europa mais a leste, o que a gente deve ver é que, passado esses meses do verão, e aí já se aproximando novamente o período de inverno no final do ano, a gente deve ter um aumento da demanda e isso deve afetar razoavelmente, novamente, os preços do petróleo, os preços de outras fontes de energia, como o gás natural. É previsto já um aumento sensível para os próximos meses, isso também em decorrência a falta de capacidade de outros países como grandes alternativas à produção, que é a maior produção, uma das maiores produções mundiais, né, de petróleo e gás natural, que é a produção russa. Então, ao mesmo tempo em que, nesse momento exato que a gente está vivendo, a gente não tem tanta demanda por conta do aumento da temperatura natural, né? A gente já prevê para os próximos meses um cenário onde, principalmente a Europa, vai viver uma situação de bastante instabilidade, porque vai precisar dessas fontes energéticas, muito por conta da necessidade de aquecimento, né, para as suas casas, para a própria energia, enfim, voltada para as indústrias, e por conta dessa quebra de relações, né, mais sensível, ou grande parte da Europa vivendo essa instabilidade das relações com a Rússia, vai ficar bastante refém de um cenário onde o valor do petróleo ou o valor do gás natural vai estar aumentando e outras alternativas não são tão viáveis quanto os governos sugeriam ser, né, alguns meses atrás. E, Natana, em relação a essas alternativas que não são tão viáveis, você diria
que são os combustíveis fósseis, né? A gente sabe que há a corrida aí para tentar solucionar essa questão até o final do ano, principalmente por conta aí do inverno. Você acredita que essa mudança, o mundo estava numa corrida aí por uma energia mais limpa, por energias renováveis, e agora a gente vê países como a Alemanha tendo que voltar a queimar combustível, né, sendo mais poluente. Você acredita que até o final do ano será suficiente para resolver isso? Ou eles vão ter que retroceder e assumir que vão ser dependentes novamente desse tipo de combustível? Eu acredito que até o final do ano, sendo um período de curtíssimo prazo, vai ser inevitável uma volta para uma fonte energética ou duas fontes energéticas, né, hidrocarbonetos, de forma geral, que são consideradas as fontes mais seguras, tanto para a manutenção da vida social, da vida civil, quanto para a manutenção da vida econômica, a vida industrial, né, desses países. Então, assim, num prazo de um ano, eu não vejo alternativas que sejam tão seguras quanto a dos hidrocarbonetos. Mas, dito isso, eu estou falando especificamente durante esse período, onde você não tem uma grande capacidade de reativação ou de construção de outras energias num prazo tão curto. Num médio prazo de alguns anos, é extremamente possível em que você construa uma malha energética dentro dos seus países ou dentro de um grupo como a União Europeia, que seja segura, que tem a capacidade de, sim, levar a sua energia de forma segura, tanto para as casas, quanto para a economia, quanto para a indústria, e que não seja tão dependente de hidrocarbonetos. Mas isso precisaria de um grande esforço, um esforço que dura mais do que um período curto de 5 meses, né? Para a construção, por exemplo, de fontes alternativas que sejam mais limpas, para uma digitalização da sua malha energética, um processo de descarbonização que seja bastante intenso e também para ativação de outras alternativas que já são consideradas muito seguras, mas que enfrentam algumas polêmicas até por questões de segurança, como é o caso da energia nuclear, e que tem grande capacidade de produção energética. E ainda nesse sentido, né, a gente via antes dessa situação de guerra, de sanção contra a Rússia, principalmente os países europeus e países mais desenvolvidos, fazendo essa transição para a energia mais limpa, buscando alternativas, né? E praticamente isso foi recuado, como você bem comentou aqui nessa pergunta da Isa, por conta de todo esse cenário que está acontecendo. Eu queria entender um pouquinho mais olhando para frente, né? Isso aí em algum momento vai ser retomado, isso aí vai conseguir ser implementado na sua totalidade, essa mudança, ou pelo menos essa tentativa de mudança, porque antes de toda essa situação a gente via uma forte pressão por essas alternativas, pela eletrificação, mudanças de legislação, inclusive, para que as energias mais limpas tivessem uma participação maior, né, na vida das pessoas, mas aparentemente essa transição, essa mudança está ficando um pouco mais complicada, né, Natana? Olhando para frente, isso é uma alternativa viável ou a gente consegue ver que os combustíveis fósseis não vão sair tão cedo do nosso cotidiano? Então, Felipe, a gente enfrenta hoje uma situação onde ainda estamos descobrindo formas de utilização dessas energias mais limpas e ainda existe uma necessidade de um avanço tecnológico que permita a essas energias não serem intermitentes, ou seja, não serem tão dependentes das forças da natureza, como é, por exemplo, o caso da energia solar e da energia eólica, que são bastante dependentes, de fato, dos movimentos de vento e da capacidade solar, né, no dia a dia. E, dito isso, existe essa necessidade da gente melhorar tecnologicamente, né, a nossa produção frente a essas energias que são alternativas, garantir que elas sejam mais seguras, como, por exemplo, construção, enfim, de capacidade de bateria, capacidade de armazenamento para essas energias, que
assim, de fato, tornem elas seguras para a manutenção da vida civil e da vida econômica dos países. No entanto, como você bem disse, os países, enfim, a União Europeia, mas também outros países, como, enfim, Estados Unidos, até mesmo o Canadá, já tem dado alguns indícios sobre isso, têm voltado às suas frentes de negociação nesses últimos meses, né, nesse último mês, já de fato para estabelecer novos contratos, novas compras, nova produção de hidrocarbonetos. Isso porque hoje os hidrocarbonetos, de fato, são as fontes energéticas consideradas mais seguras para a manutenção da vida, né, enfim, desses países. O que eu vejo é que não é exatamente que os países tenham abandonado as estratégias voltadas para as energias alternativas. O que existe agora é uma necessidade emergencial, visto a guerra na Ucrânia, as tensões entre as relações entre Rússia e diversos desses países do norte global, né? E uma falta de alternativas viáveis de outros países. Portanto, os países que são muito reféns desse processo de inverno, né, onde você tem a necessidade de uma maior demanda de energia por parte das suas populações, por parte da sua indústria, sim, de fato, eles vão se voltar voltar bastante para essa compra, para essa produção de hidrocarbonetos. No entanto, o que se pode ver é que existe um planejamento para um período de médio prazo. Só que, é claro, esse investimento para o médio prazo, ele não pode ser esquecido, como muito bem você falou, porque as energias alternativas, elas são um bom prospecto para o nosso futuro, são um bom prospecto para o futuro do planeta, principalmente quando a gente fala também sobre clima e meio ambiente, né, e manutenção da vida no planeta Terra. Então, se eu fosse sugerir, como consultora, né, de fato para governo, o que eu sugeriria é que se construísse planos onde você conseguisse fazer uma inserção natural com vistas já no médio prazo dessas energias dentro das malhas energéticas dos países, isso fazendo parte de um grande plano, né, de 10, 15, 20 anos, como já existe hoje por parte de vários países, mas sem abandonar energias que são energias seguras e que, de fato, garantem a manutenção dos países sem crises econômicas, sem crises sociais, como seria se, de fato, hoje a maioria dos países decidisse abandonar o uso dos hidrocarbonetos nas suas malhas energéticas. Natana, está acontecendo a reunião do G7, né? A Argentina está participando também ali de reuniões bilaterais. O presidente Alberto Fernandes disse que quer ser o porta-voz da América Latina no que acontece no norte, mas acaba afetando o sul. E ele quer instalar a Argentina como substituta do gás russo para a Europa e também na segurança alimentar para o mundo. Ele fez essa solicitação ali aos países do G7, essas grandes economias, dizendo então que a Argentina teria capacidade de fazer essa substituição ali do gás russo para o gás da Argentina, e eles pediram, inclusive, investimento desses países na Argentina para que a Argentina possa ser esse país estável de segurança energética para eles. Você acredita que a Argentina teria condições mesmo de ser uma substituta da Rússia? Eles têm energia suficiente para ser essa grande distribuidora para a Europa? Ou há um temor ali pelos países do G7 pela economia que eles vivem hoje? Então, Isabela, não só a Argentina, como outros países da América do Sul, mas também do continente africano, como, por exemplo, Colômbia, Argélia, Congo, Angola, por exemplo, são países que têm grandes reservas, têm sensíveis reservas de hidrocarbonetos. Assim como, bem, nós conhecemos, o Brasil também tem essas reservas, né? No entanto, esses países
destituídos, né, dos outros como um país apenas, eles não conseguem garantir a produção para uma alta demanda como é a demanda intensa europeia. Então, sozinha, a Argentina, ela muito provavelmente ela não vai conseguir suprir essa demanda. Até porque, como o presidente Fernandes falou, eles ainda precisam de muitos investimentos para aumentar a sua produção e garantir a infraestrutura necessária para iniciar esse processo que ele almeja, né, de substituição da Rússia como a Argentina como uma produtora forte para a Europa. Mas diversos desses países, eles têm uma capacidade que, juntas, no médio prazo, com bastante investimento em infraestrutura, bastante investimento na expansão da capacidade de produção, é possível, sim, pensar numa substituição de parte da produção russa que iria para a Europa, sim. Existe essa capacidade que não pode ser pensada na substituição total. Eu não acredito que seja viável uma substituição total do que é a capacidade russa, que é uma capacidade extremamente grande, bastante díspare, comparativamente falando com outras reservas, né, de outros países, mas juntos com, por exemplo, investimentos regionais, existe sim essa possibilidade de diversos países juntos fazerem essa substituição de parte da produção russa para a Europa, sim. Uhum. E Natana, a gente tem visto aqui, né, um grande aumento na procura pelo GNL, né, o gás natural liquefeito, principalmente pela Europa, como você falou, que tem essa demanda, tem essa necessidade do gás natural. Inclusive, né, vários países estão se oferecendo, como bem a Argentina aí, mas até mesmo os Estados Unidos, ele exporta bastante gás para a Europa, e com essas restrições à Rússia, eu queria entender um pouco como você vê o futuro do gás natural, até mesmo por conta dos preços, né? Com essa maior demanda e com menos oferta, principalmente por conta dessas restrições à Rússia, o preço tem aumentado, isso tem impactado no cenário inflacionário desses países. Você acredita que isso tende a se manter, essa alta nos preços, essa alta procura e com menos oferta, esses preços devem ficar elevados ainda por um bom tempo? Enquanto vivermos um período de conflito como a gente vive hoje em relação à guerra na Ucrânia, em que você tem essas tensões, essa tentativa de bloqueio das relações comerciais, né, voltadas para o caso da energia, do gás natural russo, nós devemos viver um momento, sim, onde o gás natural deve se manter com preços elevados, assim como é o caso do petróleo. O gás natural, ele ainda tem um outro fator de bastante relevância, porque dentre os hidrocarbonetos, o gás natural ele é considerado o que a gente chama de energia de transição, que é ainda uma energia, um hidrocarboneto, com algum grau de poluição, né, de capacidade polutiva no meio da sua produção, mas que é muito menor do que, por exemplo, a poluição vinda do carvão, vinda da produção de petróleo. Então, o gás natural ele é considerado essa energia que é capaz de gerar energia de forma segura para os países, né, manter a economia girando desses países, mas com menores impactos ambientais, menores impactos climáticos, enquanto os países conseguem fazer planejamentos, né, de médio e longo prazo, voltados aí sim para as fontes energéticas consideradas mais limpas. Então, com esse fator de relevância ainda mais elevado, o gás natural e principalmente o GNL, que dentre o gás natural é o tipo de gás
considerado mais limpo, se tornam ainda mais importantes, ainda mais procurados, principalmente, né, pela Europa, que tem um forte discurso pela transição energética, pela diminuição da emissão de gás poluente na atmosfera, né? Então, a Europa ela é um bloco bastante interessado na compra, no comércio não só apenas do gás natural, por conta do seu aquecimento, mas muito por conta do gás natural liquefeito, que é essa fonte energética segura e razoavelmente mais limpa. Então, países que são capazes de produzir o gás natural e podem vir a ser capazes de produzir o gás natural liquefeito, se tornam países com bastantes interesses nesse momento, onde a Rússia ela tem enfrentado essas condições não tão aprazíveis de relações comerciais, né? E a Europa ela tenta de toda forma, de fato, se alijar, terminar suas relações comerciais em termos de energia e se voltar para outros países que possam fomentar esse comércio bastante específico. Natana, a Ásia tem sido aí o maior importador de GNL, né? Mas alguns compradores da região têm dificuldade de competir com as economias mais ricas da Europa. Você acredita que poderão ser excluídos do mercado? Tudo vai depender de alguns fatores, como a capacidade de produção, a expansão da capacidade de produção do GNL, porque o GNL ele tem uma forma diferente de produção e de envio e de recebimento nos países. Você precisa tornar o gás líquido, colocá-lo em navios, fazer esse transporte por navios, chegar a uma base que vai fazer o processo de regaseificação, né, do gás natural, e aí sim, ele como gás de novo, ele já passa por gasodutos e aí pode ser condicionado a ser usado nas indústrias e nas casas. Esse processo em si já torna o gás natural o gás natural liquefeito um pouco mais caro do que o gás que é exportado, comercializado via apenas gasodutos na sua forma comum. Porque ele enfrenta, enfim, uma série de processos que, de fato, o tornam um pouco mais caro. Além disso, a gente tem o fato de que já na Europa não existem tantos países com tanta capacidade, com tanta estrutura para fazer esse processo. Eu estou falando de estrutura muito de regaseificação, quando esses navios chegam nesses países europeus. Na Europa, a gente já enfrenta essa condição de que teria de haver uma expansão da infraestrutura. Para outros países, você teria de criar uma estrutura suficiente, não só para fazer esse processo de exportação, como para fazer esse processo de exportação em larga escala. Então, isso, no curto prazo, eu não vejo como sendo suficiente para a Europa e para outros países, porque eu acredito que nem para a Europa vai haver uma capacidade de expansão suficiente para que a Europa pudesse comprar majoritariamente gás natural liquefeito. O único país que se aproxima de uma capacidade já bastante expandida é os Estados Unidos. Mas mesmo assim, um país apenas, ele não tem a capacidade de uma demanda tão pulsante quanto é a demanda europeia, que é uma demanda bastante intensa nos meses de inverno. Então, sim, vai ter uma disputa, é bastante possível de que exista uma disputa comercial entre esses países da Europa com outros países, por exemplo, da Ásia, por esse comércio voltado para o GNL. E aí vai depender bastante da capacidade de cada país de criar laços comerciais e comprometimento dos países exportadores, tanto em termos de infraestrutura, quanto em termos da garantia, né, da manutenção dessas relações durante esse período, onde vai ter uma alta demanda mesmo. Tá certo.
Natana, eu quero te agradecer pela participação aqui no Morning News. Muito obrigado pelo seu tempo e suas explicações aqui para a nossa audiência. Ótima segunda, ótima semana para você. Até uma próxima, então. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Isabela. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.